Oi, gente, tudo bem? No estudo anterior, nós estudamos um pouquinho sobre o contexto histórico e sobre quem foi Timóteo. E agora nós vamos estudar sobre o primeiro capítulo da primeira carta a Timóteo. Então vamos lá. O capítulo 1 inicia com as saudações de Paulo. Paulo inicia falando sobre para quem é escrita essa carta, né? Que é para o seu filho na fé, e dando as saudações. Depois nós vamos iniciar a parte que ele fala sobre os falsos ensinos. Paulo relembra o pedido que fez a Timóteo quando o deixou em Éfeso, que foi, Paulo deixou lá com a intenção dele advertir as pessoas que estavam ensinando coisas contrárias à verdade. Então, as pessoas estavam desperdiçando o seu tempo, estudando genealogias que estavam em Gênesis e discutindo coisas sobre mitos que não davam em nada. Então, em vez deles realmente ensinarem a palavra de Deus, falarem de Jesus por todo lugar, eles estavam perdendo tempo sem realmente levar o nome de Deus. Então, o objetivo dessas instruções que Paulo dá a Timóteo vem do amor, um coração puro e uma fé sem hipocrisia. Porque ele precisa dar essas instruções, Timóteo tem esse papel, porque o povo acabou se perdendo, porque eles queriam se passar por mestres, eles queriam parecer que eles sabiam demais, e eles acabaram se perdendo nisso. Na verdade, eles nem sabiam o que eles estavam falando. Então, Timóteo está encarregado de advertir essas pessoas. Depois a gente vem com a parte falando sobre a lei e seus objetivos. Primeiro, a lei só é boa quando é usada corretamente. Isso Paulo fala. E ela foi criada para os que fazem coisas erradas, como transgressores, rebeldes, ímpios, homicidas, os que vivem na imoralidade sexual, mentirosos e todos os que vivem no que não está sendo verdade, do ensino que não vem do Senhor. A lei não foi criada para os que fazem certo, mas sim para esses que fazem errado. Então, o objetivo da lei é que ela seja estabelecida de forma correta e também para aqueles que fazem as coisas erradas. Depois, Paulo vem lembrando do quanto ele era perseguidor, né, dos cristãos, do quanto ele foi violento e blasfêmio com todos os cristãos. Então, ele vem falar sobre a graça na vida dele, né? Porque a graça superabundou na vida dele. Então, ele lembra disso e lembra que mesmo ele sendo tudo isso de ruim que ele foi no passado, Deus pega ele e traz ele para ser um dos seus maiores servos, dos maiores escritores, e ele realmente tem um papel muito importante na Bíblia, né? Então, ele fala assim, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos, mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Então, realmente, Paulo vem dizendo, se Deus fez isso comigo, e Jesus mostrou sua paciência comigo, que era tão falho, tão errado, né? O que mais ele pode fazer com os outros, né? Então, depois vem a parte do capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 20, que fala sobre a responsabilidade de Timóteo e o bom combate. Paulo relembra as palavras proféticas que Timóteo recebeu, que fizeram ele estar ali. Como eu falei no estudo anterior, realmente Deus escolheu Timóteo para estar naquela igreja, então Paulo sempre fica relembrando ele disso e relembrando que aquelas palavras que foram dadas a ele, né? Então, ele relembra as palavras e o quanto elas vão ajudar ele a realmente combater o bom combate, né? E ele fala assim, apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, porque quem rejeitou a boa consciência naufragou na fé. E ele finaliza com o exemplo de Himeneu e Alexandre, que naufragaram na fé e foram entregues a Satanás. Então, em resumo, no primeiro capítulo, Timóteo é encarregado de advertir as pessoas que estavam pregando mentiras e também perdendo tempo com coisas que não eram importantes. Também tem os objetivos da lei, para quem é a lei, e também o capítulo 1 é utilizado para fortalecer Timóteo. E lembra do porquê
que ele está em Éfeso e o porquê de tudo que tem acontecido com ele. Então, é isso e te espero no próximo estudo.